Tem um outro destaque, porque o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, disse que o partido errou ao apoiar a candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Eleito prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, ele afirmou que a derrota do psolista neste domingo foi a crônica de uma morte anunciada e que a legenda precisa parar de errar e de gostar de perder. Segundo Quaquá, a candidatura de Boulos tinha um teto de limite de eleitor de esquerda, atribuindo isso a uma dificuldade em dialogar com os eleitores. Você, Mota, a gente chegou a tratar de maneira breve essa situação que envolve a escolha de Guilherme Boulos. Algumas alas do PT defendiam um nome próprio, né? Mas houve aquele acordo que envolveu, inclusive, o presidente Lula, e o PT fechou chapa com o PSOL, mas ficando com o vice, né? No caso, Marta Suplicy. Por que o PT errou ao apoiar Guilherme Boulos na sua reflexão, na sua avaliação? Verifica, por favor, o seu microfone. Perdão, eu não sei se o PT errou, candidato, ou se o PT acertou. Ninguém sabe qual foi a lógica por trás dessa decisão. O que a gente pode dizer é que, em geral, na esquerda, não há espaço para muitos líderes. Em geral, na esquerda, há sempre um grande líder. E todos os outros que tentarem brilhar, a gente já sabe o que acontece com eles. Agora, eu acho esse diagnóstico que foi feito pelo vice-presidente, né, do partido muito curioso. É interessante, né, para as pessoas. Tem muita gente que diz essa coisa de esquerda e direita é besteira. Sei que sair dessa conversa. É interessante prestar atenção no que o vice-presidente do PT está dizendo, né? Eu acho interessante também esse desejo de alguns, essa ambição de alguns políticos de esquerda de conquistar eleitores de direita. Desculpe, mas não vai rolar. A esquerda tem aquela famosa cestinha ideológica. Eu estou sem a minha cestinha aqui, eu fiz um modelo para mostrar para as pessoas. Dentro da cestinha tem a descriminalização das drogas, a soltura de criminosos, a proibição, a demonização da autodefesa armada. Cidadão de bem não pode ter arma. Tem também a ideologia de gênero, o apoio à Venezuela, Nicarágua, Cuba e o ataque à propriedade privada, né? O apoio àquela turminha do boné de mau gosto, da camiseta vermelha. Desculpe, senhor político de esquerda, nenhum eleitor de direita jamais vai votar nisso. Esse é um ponto muito importante, né, Beraldo? Quando o Washington Quaquá disse que o PT errou ao apoiar Guilherme Boulos em São Paulo, você não acha que passa muito mais pelas ideias do que pelas pessoas? Porque se não fosse Guilherme Boulos, talvez fosse algum outro candidato do PT. Vimos ao longo dos últimos anos candidatos que não conseguiram performar bem nas eleições, tanto para a cidade de São Paulo quanto para o governo de São Paulo. Você trouxe um bom exemplo de Fernando Haddad, venceu aqui em São Paulo, teve uma primeira gestão, quando foi tentar a reeleição, perdeu no primeiro turno para João Dória. Pois é, minha avó dizia que engenheiro de obra pronta é um problema, né? E essa declaração, ela feita depois do resultado da eleição, fica muito fácil você dizer, bom, ele perdeu, então a opção deveria ter sido outra, a escolha deveria ter sido outra. O PT não deveria ter apoiado o candidato do partido. Mas iria apoiar quem? Qual é o nome? Quer dizer, mesmo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o Brasil com problemas tão graves na economia, não há circunstância para que um ministro da Fazenda saia nesse momento para ser candidato. Então não tinha nome para conseguir um resultado melhor, né? E outra coisa, na minha avaliação, a palavra empenhada tem que ser cumprida. Então, se o presidente da República, que é o grande líder do Partido dos Trabalhadores, empenhou a palavra de que o candidato seria Guilherme Boulos, quando o Guilherme Boulos decidiu abrir mão da sua candidatura a presidente para apoiar o então candidato Lula, tem que cumprir. E aí fazer como fez o governador Tarcísio de Freitas, que pegou Ricardo Nunes pela mão e foi fazer campanha com ele todos os dias.
Guilherme Boulos, justiça seja feita, não teve esse tipo de apoio do presidente da República. Ele teve dinheiro, teve o tempo de televisão, teve a vice, que foi uma escolha também curiosa, porque Marta Suplicy sequer estava no partido. E aí ele fez o trabalho que ele achou que deveria fazer. Mas ficar apontando o dedo, eu acho que revela muito mais sobre o Washington Quaquá do que efetivamente nos serve como uma análise efetiva do que aconteceu nas eleições de São Paulo para a derrotada esquerda. Obviamente, se Guilherme Boulos tivesse saído vitorioso, o que o Washington Quaquá diria? PT acertou ao apoiar Guilherme Boulos em São Paulo. Enfim, é o que o Beraldo disse, né? Engenheiro de obra pronta. Suas reflexões, delegado Palumbo. Eu acho que o radicalismo, o extremismo, a gente teve a prova nessas eleições que não dá certo em lugar nenhum. Você pega o Ricardo Nunes, ele é centrado. O governador Tarcísio, ele é de direita, mas ele não é extremista. Aí quando você coloca alguém extremista, você acaba atraindo uma rejeição gigantesca. E acontece o que aconteceu. Eu também acho que o PT errou ao apoiar o Boulos. Por quê? Porque o Boulos ele chega naquela cota de votos, para ali, ele não consegue sair da bolha. Dificilmente uma pessoa de direita vai votar em Guilherme Boulos. Uma pessoa de centro dificilmente vai votar nele também. O que o Ricardo Nunes conseguiu? Ele conseguiu tanto os votos da direita quanto do centro. Por quê? Porque ele não é extremista, ele nunca foi extremista. Quando você tem uma pessoa extremista, acontece exatamente isso. Agora, quanto ao Quaquá, nós temos que lembrar o episódio. Ele também, por vezes, tem atitude extremista. Eu estava ao lado daquele deputado que tomou um tapa na cara, até estralou a cara dele quando ele tomou aquele tapa. Inclusive, fui ouvido recentemente na Polícia Federal e dei meu depoimento a respeito dos fatos. É muito fácil você ficar criticando depois que deu tudo errado. Por que ele não falou isso antes? Por que ele não aconselhou, já que ele é bem próximo ao presidente Lula? Por que ele não fez esse tipo de conselho? E o Beraldo, mais uma vez, é assertivo quando ele fala, né, que na nossa linguagem policial a gente fala a palavra não pode fazer curva. E a do presidente Lula, ele honrou a palavra com Guilherme Boulos. Foi exatamente isso que aconteceu e deveria ser dessa forma mesmo. Porque uma vez a palavra lançada, ela tem que ser cumprida, mesmo que for para você perder uma eleição. Agora, Mota, é preciso também, a partir dessa crítica ou essa análise de Washington Quaquá, olhar para o Partido dos Trabalhadores, né? Porque quando a gente olha o campo progressista, há novos nomes surgindo. A gente pode destacar a Tabata Amaral, enfim, o próprio Guilherme Boulos no PSOL, há figuras de outros partidos. Mas o PT tem uma dificuldade em formar novos líderes, né? Lançar novos nomes. Tudo bem, a gente teve Fernando Haddad, que se notabilizou por conta daquela vitória aqui na Prefeitura de São Paulo, tinha sido ministro de Dilma Rousseff, ministro da Educação, salvo engano, foi o escolhido por Lula para disputar a presidência quando ele esteve detido, enfim. Mas se nós compararmos com o campo conservador, há uma dificuldade em produzir e lançar novos nomes. Você acha que o partido acaba colhendo um pouco desse hábito de sempre apostar nas mesmas figuras? Eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e olhar o panorama geral, Canhato. Mais uma vez, eu acho que se trata de um problema de ideias. Tá? As pessoas escutam hoje uma repetição de ideias que são da década de 1980. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Essa ideia de que o governo pode gastar quanto ele quiser. Que quanto mais ele gastar, melhor. E que a solução, quando os gastos são maiores do que a arrecadação, é aumentar a arrecadação, ou seja, cobrar mais imposto. E cada dia tem uma tentativa de achar em algum lugar, alguma coisa, alguma forma de se cobrar mais imposto. Eu acho que eu não erro se eu disser que 99,99% das pessoas do Brasil são contra isso. Os que são a favor são aqueles que se beneficiam do dinheiro público, aqueles que
né, de alguma forma se beneficiam dessas verbas, das emendas. O resto dos brasileiros quer dinheiro no seu bolso, não nos cofres do governo. O resto dos brasileiros quer pegar esse dinheiro e pagar um aparelho dentário para o filho, fazer um curso de inglês, juntar para comprar uma casa própria e não dar esse dinheiro para o governo pagar gasolina de jatinho, não dar o dinheiro para o Estado pagar diária de hotel de luxo no exterior para autoridades irem participar de eventos. Então, não faz diferença, na minha opinião, se a pessoa que está lá é A ou B. Se ela estiver defendendo o aumento de impostos, ela vai ter o repúdio da maioria das pessoas. Se a pessoa que estiver lá estiver defendendo a manutenção das saidinhas, imagina a pessoa defender que um criminoso que matou alguém, foi condenado a 20 anos de prisão, tem o direito a sair da prisão 5 vezes por ano, até 7 dias cada saída. Então, eu acho, tenho a impressão, posso estar enganado, que se trata das ideias, não se trata do lado A ou do lado B, da cor vermelha ou da cor verde e amarela, se trata do brasileiro encontrar no seu político um mínimo de correspondência com os valores que a gente tem. E, infelizmente, hoje, a maioria dos brasileiros não se sente representada pelos políticos, com raríssimas e honrosas exceções. A gente está falando aqui do governador Tarcísio, que está conduzindo um enfrentamento a facções criminosas, talvez de uma magnitude inédita na história do Brasil. Mas, tirando essas exceções que são pontuais, eu acho que existe uma distância gigantesca que aumenta cada dia mais entre os políticos, no seu jogo político, das emendas, do engavetamento, do esquema, e o dia a dia dos brasileiros. Eu acho que aí é que está o problema. Pois é, justamente em cima do que o Mota traz, Beraldo, muitos entendem que a esquerda não estaria conseguindo ler, decodificar, entender exatamente o que quer aquele morador da periferia, o jovem da periferia, que acha muito mais vantajoso, por exemplo, empreender, abrir um negócio, trabalhar muitas vezes em alguma atividade no ambiente digital, por exemplo, levantar o seu dinheiro, ter 2 atividades, trabalhar num escritório, mas também ter sua loja virtual, sei lá, levantar um dinheiro no fim de semana trabalhando como Uber, do que trabalhar com carteira assinada. 9h48, sabe aquela coisa? 1 hora de almoço, carteira assinada, recebe o vale-refeição, o vale-transporte, um salário não muito alto, mas tem aquela segurança. Muitos preferem arriscar, empreender. Não, não vou ter o INSS, o depósito da empresa no fundo de garantia, mas eu vou acumular recursos para pagar uma previdência privada. Tem muita gente que pensa dessa forma e entendem que a esquerda não estaria conseguindo fazer essa reflexão e esse diagnóstico do que quer a periferia. Mas, voltando aos nomes, aos quadros do Partido dos Trabalhadores, não é normal que qualquer partido, de tempos em tempos, promova um processo de reformulação, de lançamento de novos nomes? É preciso fazer isso, né? Caniato, são vários problemas aqui que a gente pode analisar sobre a situação da esquerda no Brasil hoje. Quando você fala desse jovem da periferia que está preferindo empreender e que não vê muito valor na carteira assinada, na verdade, ele já está adaptado a uma realidade. Há muito menos empregos com carteira assinada do que antes. Então, aquilo que o pai, a mãe, os avós almejavam, olha, eu quero ter a carteira assinada porque depois eu vou me aposentar por tempo de serviço e vou ter a minha aposentadoria do INSS. O jovem já está vendo que não tem essa possibilidade e a cabeça dele já está configurada de outra forma. Alguns com essa garra, não, vou trabalhar em 2, 3 empregos, vou tentar abrir aqui uma lojinha, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Outros já têm e não são poucos, são muitos, já têm uma visão de que o que eles precisam é se manter desempregado para receber o Bolsa Família e aí faz um bico. Motorista de Uber, pedreiro, geralmente trabalhos que não sejam muito pesados, porque a turma também está ficando preguiçosa. E aí vai fazendo um bico, vai complementando o salário e aí vai.
E quando a gente olha para o partido político, para a esquerda, aí a gente vê as dificuldades que eles estão enfrentando. Primeiro, o PT, sobretudo, ficou um partido analógico. Eles têm uma mentalidade analógica, que é uma consequência dessa falta de alternância na liderança. Então, o presidente Lula é fundador do partido e, desde que o partido foi fundado, ele é a grande referência e a cola super bonder que mantém a esquerda unida. Ele determina, os outros partidos seguem. Não é só o PT, são os outros partidos também. Só que ele, como eu disse mais cedo, já fez 79 anos essa semana. Quer dizer, essa sucessão de Lula é algo que terá que acontecer aí ao longo dos próximos anos. E quem é essa figura? Não existe. Continua tudo muito concentrado nele. Dizem, inclusive, que se não for para disputar contra Tarcísio de Freitas, que o próprio Lula, então terá 81, 82 anos de idade, vai disputar mais um mandato para acabar com 85, 86. Acho que isso nem faz sentido, nem para ele. Enfim, qualquer pessoa que trabalhou aí, quando chega aí aos seus 80 anos, né, a princípio quer estar mais tranquilo, quer não, né, poder cuidar melhor da saúde, enfim, ter uma vida mais saudável, coisa que o exercício da presidência da República impede. E você realmente precisa de pessoas mais conectadas com o sentimento daquilo que está acontecendo no mundo de hoje. E não existe essa conexão, Caniato. Quando se observa o que aconteceu com a direita nos últimos anos, sobretudo a partir de 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro, ele é, sim, uma figura muito forte, mas a gente viu o que aconteceu em São Paulo. O advento de Pablo Marçal, apesar de não ter se consolidado, mas ele mostra que é um campo aberto. Há outras figuras. Quando se olha para a sucessão de 2026, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, vários nomes colocados, e é assim que deve ser, para que se respire ares novos a cada tempo. É isso que falta à esquerda brasileira. Você, delegado Palumbo, a necessidade de qualquer partido, qualquer grupo político promover renovação de tempos em tempos, lançar novos nomes, faz parte da política, né? Qual é a análise que é preciso fazer olhando para o Partido dos Trabalhadores e as críticas feitas por integrantes quando dizem que o PT errou ao apoiar Guilherme Boulos? É possível fazer uma conexão também com a falta de quadros para o PT, por exemplo, lançar um nome próprio aqui na capital paulista? Eu não consigo imaginar qual nome seria esse. Talvez, como eu havia dito no começo do programa, a Tabata, mas a Tabata não é do PT, justamente por ela não ser uma radical extremista. Talvez tivesse mais sucesso do que o Boulos. Mas a grande verdade é que o PT e mesmo a esquerda, eles não formam líderes, eles não formam liderança. Você vê o presidente Jair Bolsonaro, ele pegou o Tarcísio nas mãos e fez ele governador, ou seja, ele passa parte dessa liderança. Então, na direita, vai surgindo, como o Beraldo mesmo falou, nomes de peso para concorrer a uma futura presidência da República. O próprio Pablo Marçal, que apesar de atos translocados, ele estava com 18% em uma pesquisa. Isso é muita coisa. Para quem nem se lançou candidato, é muita coisa. Aí temos o Zema, Caiado, o próprio Ratinho Júnior, como falou o Beraldo. A direita, ela tem essa peculiaridade de se lançar, né, de se criar novas lideranças naturalmente. Agora, parece que a esquerda não quer, parece que a esquerda quer o monopólio, ficar sempre com o presidente da República. Agora lançaram o Guilherme Boulos, deram um tiro no pé. Ele vai muito bem no cargo do Legislativo, vai muito bem no sentido de ter votos, afinal de contas teve mais de 1 milhão de votos. Talvez um nome para o Senado, o nome da esquerda para o Senado. Agora, cargos do Executivo, acho muito, mas muito difícil mesmo que alguém tão radical e extremista entre.